Bom dia. Estamos às 3 horas e 49 minutos, 4 horas praticamente, do dia 8 de fevereiro de 2023. Vou falar mais devagar, porque um aluno me disse que, devido à prótese, a minha dicção ficou prejudicada. Eu tinha uma excelente dicção, mas teve um problema que teve que colocar uma prótese. E ela me pediu que eu falasse mais devagar. Assim eu farei, com a minha gratidão. Não só a ela, mas a todos aqueles que têm feito tudo para que o nosso canal se caracterize pelo amor à verdade, pela busca e pela pesquisa sincera, honesta, baseado no método científico, que é a observação, a experimentação e a comprovação. Então, nós não saímos desses três passos que caracterizam o método científico, e é isso que faz com que o nosso canal seja diferente. O professor Marlanf não diz o que acha. O professor Marlanf diz o que lê e divulga, escrito por grandes nomes. E assim, nós estamos conseguindo o apoio de 11 mil visualizadores. Jamais pensei chegar a esse número, comecei com 36. 1.740 inscritos e os dois grupos restritos, que são o Colégio dos Magos Caldeus, que é exatamente a formação de magos, para quem eu vou passar as ciências que eu aprendi, e agora o novo grupo, que é a Maçonaria de Tradição, que é um grupo virtual, já que nós não precisamos de templo. A maçonaria virtual se distingue da maçonaria moderna, porque a maçonaria moderna precisa de templos suntuosos, e a maçonaria de tradição, ela se faz apenas com uma mesa. É só você ter uma superfície até no chão. Há certos, nós vamos ver, determinadas seções maçônicas da maçonaria de tradição, onde o tapete é colocado no chão. Chama-se tapete ou painel. Então, essa palhaçada de um edifício fantasticamente luxuoso, grandioso, chamado templo, é exatamente que vai ser agora o assunto dessa nossa série. Ela se chamará A Maçonaria é Filha do Judaísmo. Começamos com esse vídeo, terminamos a série anterior no último vídeo, que era a formação do Império. Acho que terminei bem, acho que fechei com chave de ouro. Tem bastante visualizações, em pouquíssimo tempo. Eu postei ele ontem de noite, né? Então, e agradeço principalmente aos meus 8 caribus que me sustentam e me dão uma vida digna. Enfim, a todos aqueles que contribuem para que o nosso canal seja aquilo que está se tornando, meus agradecimentos. Então, o título da série será A Maçonaria é Filha do Judaísmo. Mas não é a maçonaria como um todo. Nós vamos ter, como sempre, eu gosto muito do método histórico. Eu gosto, é a minha metodologia. Eu acho que tudo tem uma história. E se você não compreende a história, foi o caso da série passada, nós começamos lá em Esdras, no ano 444 a.C., e terminamos hoje, na Guerra Russo-Ucraniana. Foi uma longa história, foi preciso muita paciência, mas os nossos inscritos foram fiéis. Acompanharam toda a série. Os curiosos, os 11 mil curiosos, não.
mas os 1.740 inscritos acompanharam a série. Então, quando eu digo a maçonaria é filha do judaísmo, que será o nome desta nova série, eu estou falando da maçonaria moderna, que foi iniciada com um livro magistral. Aqui eu tenho ele, por sorte, está em espanhol, La Constitución de 1723, J. Anderson. É o que hoje poderia chamar um trabalho de doutorado, um compêndio acadêmico, uma obra monumental para a época e que continua hoje, embora tenha mais valor histórico do que factual. Mas o doutor, pastor James Anderson fez algo para a época que é digno de um acadêmico. É um trabalho realmente acadêmico. A minha admiração para ele, embora a gente vai discordar dele, porque ele vai se unir a uma pessoa a quem ele vai se subordinar, e essa pessoa é quem vai ser a chave para a nossa série, ou quem vai dar nome à nossa série. Desaguliers. Desaguliers é empregado do Lord de Rothschild. E aí, James Anderson apenas é um homem culto, de uma cultura invulgar. Aqui nós temos o título do livro por dentro, Las Constitutions, The Constitutions, aqui está em inglês, The Constitutions of the Freemasons, containing the history, charges, regulation of the most ancient and the right worshipful fraternity for the use of the lodges. London, ano da maçonaria 5.723, ano cristão de 1723. Então, 5.723 no calendário judaico. Você já vê aí que é uma coisa curiosa, né? Por que é que um livro tem duas datas? Uma é o calendário judaico. Por isso eu disse, a partir daqui, a maçonaria se torna evidentemente judaica. Mas nós vamos chegar aqui. Ainda não estamos aqui. Só estou mostrando que esse livro é um marco. A capa está em espanhol. E aqui dentro nós temos a primeira página em inglês. É um livro de peso. E embora eu não concorde com o autor, porque ele foi ou ingênuo, ou então foi cúmplice de um francês, né? Ele é inglês, James Anderson, enquanto que Théophile Desaguliers é francês, e vai a Paris frequentemente para encontrar-se com o clã de Rothschild. Ele tem umas viagens suspeitas, frequentes. A sede dessa maçonaria será na Inglaterra, a maçonaria moderna, como vocês verão ou já sabem, mas Desaguliers tem umas viagens suspeitas para Paris, onde ele encontra o ramo francês do Rothschild. E aí recebe as instruções para transformar uma organização que é honesta, que é venerável, que é historicamente a mais antiga instituição humana que se conhece. Eu costumo dizer que há duas obras que eu respeito sobremodo: os evangelhos, que são divinos, e a maçonaria, que é humana. São as duas maiores obras que a humanidade possui. Mas isso porque eu sou religioso, tá certo? Vocês podem não concordar com a história dos evangelhos. Mas a maior obra humana é, sem dúvida nenhuma, a maçonaria. Mas aqui ela vai sofrer um desvio. Infelizmente, o nosso venerável, o nosso erudito e admirável acadêmico de uma
capacidade imensa, tanto metodológica quanto intelectual. Esse livro, graças a Deus, eu possuo. Ó, tá o bagaço, mas assim, os meus livros raros todos estão muito, porque eu não tenho cuidado de reformá-los. Então, aqui vou mostrar a vocês, mas vamos primeiro dar uma volta para chegar aqui. Mas vamos encontrar o motivo aqui. Olha, aqui nós mostramos a vocês que nós temos a capa em espanhol e nós temos no interior a mesma coisa praticamente em inglês. E aqui ele diz que tem a história. Então, o Dr. Anderson foi muito criticado porque ele começa com a história da maçonaria. Então, nas suas constituições, o livro foi nomeado As Constituições de Anderson, são famosíssimas. A obra é um marco e ele começa dizendo assim: Adão, nosso primeiro pai, criado à imagem de Deus, grande arquiteto do universo, Deus, tá? Não Adão, devia ter escrito em seu coração, ou seja, na sua memória. Os antigos consideravam o coração a sede da memória, viu? Por isso que, quando eu era uma criança, dizia-se assim: você tem que decorar isto, você tem que ter essa matéria de cor. Cor é a abreviatura de coração. Cor, cordes em latim, é coração, tá? Em latim, a palavra coração é cor, genitivo cordis. Então, ter decor é ter no coração. Os antigos achavam que a memória residia no coração. Decorar, ó, cor, está no meio. É a raiz da palavra decorar é cor. Então, aqui ele diz: então deve ter escrito em seu coração, em sua memória, as ciências liberais, particularmente a geometria, porque depois da queda, ele é religioso, ele é pastor, ele considera Gênesis 2, a queda de Adão e Eva, os quais, no transcurso do tempo, se expuseram em um conveniente método de proposições, ao observar as leis da proporção induzidas nesse mecanismo de construtores. Indubitavelmente, Adão ensinou a geometria a seus filhos, e o uso dela e de várias artes e ofícios convenientes, a menos aqueles primeiros, porque vemos que Caim edificou uma cidade, lhe pôs o nome do seu filho primogênito Enoque. Bom, vou parar aqui. E aí, o Dr. Anderson é extremamente criticado, porque diz que Deus fundou a maçonaria no paraíso. Ele, quando se estende mais um pouco, ele diz que Deus era o grande arquiteto, portanto o grão-mestre, Adão era o primeiro vigilante e Eva era a segunda vigilante. Parece absurdo, mas não é. Eu sou professor de arte e sou artista. Vou provar a vocês. E tem um trabalho que foi publicado na França. Nossa maçonaria de tradição é federada, ou seja, ela é associada à Federação de Lojas Livres e Soberanas, pois nós não somos obedienciais, nós não gostamos da maçonaria obediencial, né? Então, na França, uma organização na cidade de Nice, que não é obediencial, reúne somente as lojas maçônicas e as potências maçônicas livres. Ou seja, na minha loja eu mando. Não tem ninguém acima da minha cabeça. São 111 FLLS, Federação de Lojas Livres e Soberanas, a qual eu sou filiado e da qual eu agora
recebi o sim, mas eu não precisava, porque ela não tem poder sobre mim, mas os laços de fraternidade me fez dizer que eu ia fazer uma nova organização, porque a anterior ainda tinha um local mobiliado, e essa nova organização, chamada Maçonaria Virtual, que já tem mais de 10 inscritos, começa com 7, tem de começar com 7, vai começar a funcionar em março. Já tenho 10 fichas de inscrição e será feita virtualmente. Ou seja, você pode estar em qualquer lugar do mundo e o computador vai transmitir para você a sessão feita aqui na mesa, como era antigamente, sem necessidade de templos suntuosos e de construções magníficas. Então, voltando aqui, o respeitável Dr. Anderson, que nos deixou esse monumental trabalho, não estava totalmente errado. Embora todos os livros de maçonaria moderna critiquem esse discurso dele, se nós voltarmos até, vamos dizer, até a Idade da Pedra, ao Paleolítico, nós vamos encontrar uma certa verdade naquela afirmação de Anderson. Não é Deus, Adão e Eva. Mas, primeiro eu vou provar que eu sou artista, para não deixar nenhuma dúvida. Então, eu vou mostrar a vocês aqui as provas evidentes de que eu fiz um curso. Havia em Aracaju, cidade onde eu morei, um grupo de aficionados pela arte que criaram uma academia de arte, da qual eu fiz parte. O meu professor chamava-se Osiel Dória e era uma mistura de fascista e comunista, que eu nunca entendi, mas era um excelente mestre. E eu aprendi com ele, né? Desenhava bastante bem, depois me dediquei ao ocultismo, deixei para lá, mas aqui estão duas obras que eu guardei. Esta aqui, feita a lápis comum, retrato de Leonardo da Vinci, jovem. É minha. Eu fiz, ó, tá rasgado, tá vendo, ó? Marlanfe Tavares de Oliveira, rasgado. Aqui eu copiei, o próprio Leonardo fez um autorretrato e eu copiei. E aqui nós temos outra obra, que é uma atriz de Hollywood. Desenhava bem, né? Aqui eu me esmerei, porque aqui não foi com lápis comum, foi com crayon. Crayon é o nome que se dá a um lápis que tem um traçado mais forte. Comparem o lápis comum, né, de grafite, e o crayon, que é o trabalho de um tipo de lápis especial. Olha que coisa linda. Não é para me gabar, mas eu fiz o retrato de muitas pessoas da minha família. E, finalmente, para terminar essa exibição da minha vaidade, vou chamar assim, eu vou mostrar a vocês os dois últimos trabalhos que eu fiz, né? Um tá pequenininho aqui, porque o meu pedreiro, eu pedi para ele pegar o quadro que está ali na parede e botar na parede, mas ele fez uma coisa meio tonta. Ele pegou o quadro, botou a bucha e botou o parafuso depois, ou seja, o quadro está pregado e eu não posso tirar para mostrar para vocês, mas eu tenho aqui no meu celular. Então eu vou mostrar para vocês, né? É um retrato do meu mestre, Todd. Então está aqui, ó, está assim como eu o vi, viu? O professor Marlanfe é artista, abandonou. Totti é o meu mestre. Eu o desenhei, aqui ele está desenhado em uma folha de Eucatex. E eu tenho ali na parede. Não posso tirar, mas eu fotografei
para mostrar para vocês. E o outro, meu mestre, que as traças comeram o bastidor e a moldura, e eu considero que eu fiz um trabalho primoroso no rosto dele. É uma cópia de um santinho, que é Jesus no Horto das Oliveiras, Getsemane. Eu apenas sugeri a cidade de Jerusalém e a lua, mas mostrei a face de Jesus com toda a beleza e toda a compunção com que ele pede a Deus Pai que afaste de mim esse cálice. Então, a obra estava esticada numa moldura, mas as traças comeram tanto a madeira de fora, chamada a moldura, quanto o bastidor, que é o que segurava o quadro pelo lado de cá. A tela é de linho. E essa é a tela de linho. Então, aqui está a prova de que o professor Marlan, quando fala de arte, tem autonomia para falar. Então, esses dois eu fiquei. Eu produzi mais de 40 quadros. Pintei modelos nus. O nosso grupo era para valer. Era de artistas mesmo. E então fiquei com Todd, retrato do meu mestre que apareceu para mim. E é ele que me ensinou a maior parte das coisas que eu posto. Não vou mostrar de novo. E ali são duas obras, as últimas que eu fiz, que eu guardei. Muito bem. Então, Dr. Anderson, voltando lá para a nossa história, Dr. Anderson diz que Adão e Eva e Deus construíram a primeira loja maçônica. Não é exatamente isso, mas também isso não está tão longe da realidade. Porque 40 mil anos atrás, pegando aqui a enciclopédia Larousse, você vai encontrar uma coisa curiosa. Você vai encontrar a marca que um homem deixou para que a posteridade soubesse que ali, numa caverna, havia gente. É um esfomeado, chama-se esfomeado. Ele botou o braço, a mão espalmada e soprou um pó negro que grudou na parede da caverna, e essa é a obra de arte mais antiga que nós temos. Então vocês estão vendo a obra de arte que tem cerca de 40 mil anos de idade. 40 mil anos. É uma mão. E ele sabia a técnica do esfumeado. Esfumeado é simples. Você pega uma coisa, bota numa superfície, depois sopra uma tinta preta em pó, e essa tinta preta vai deixar exatamente o objeto em branco, e ao redor do objeto você pode também contornar o objeto com um lápis e ele vai ficar desenhado. Aqui você tem a obra de arte mais antiga da pré-história, 40 mil anos. Bem, não vou afirmar a vocês que essa mão pertencia a Adão, como venerável mestre da loja do paraíso, ou a Eva, não dá para saber se é masculina ou feminina, e que Deus era o grão-mestre. Mas 40 mil anos atrás é tempo pra cacete. E, nessa mesma época, ou pouco mais para cá, nós temos outras coisas. Olha aqui, ó. Tá vendo? Pintura em negro, Gruta de Niô, essa de cá. Pintura em negro. Não dá para ver nada, né? Apenas alguém pintou. E a representação
naturalista de um animal que foi capturado e eles pintaram ele. Então, o homem pré-histórico sabia pintar. Olha aqui, ó. É um bode. Então, aquela dali que eu mostrei tem 40 mil anos. Essa tem 20 mil. Então, Dr. Anderson não estava tão distante da realidade. Vocês jamais imaginaram, eu fiz um trabalho. Esse trabalho foi publicado pela Federação e chama-se De Volta à Pré-História. Então, há 40 mil anos atrás, nós temos a primeira obra de arte. Aqui, há 20 mil anos atrás, nós temos retrato desse bode capturado vivo e pintado. Não fica só aí. Não fica só aí. Vamos um pouquinho para vocês verem que o Dr. Anderson não estava tão errado. Nós temos aqui a figura feminina, feia pra cacete, mas é de marfim. Isso é marfim, viu, minha gente? E é uma mulher. Ó, essas coisas redondas não são os ombros, não, são os peitos. E eles não davam a menor atenção à cara, porque o que eles queriam era mostrar que ela era mãe. Começou-se, quando se achou essas estatuetas de marfim, de esteatita, começou a chamá-la de Vênus. Depois descobriram que não tinha nada a ver com Vênus, era mãe. Então, os peitos grandes, o ventre inchado, às vezes as pernas grossas e cheias de celulite, era apenas para ressaltar o fator materno. Aqui nós temos também dois animais. Está vendo? Aqui um veado atravessado por uma flecha. E aqui um bisão em marfim. Então nós temos duas figuras em marfim. Esse bisão eu vou pegar à parte. Então nós temos o bisão e nós temos a figura feminina. Eu vou pegar o bisão agora aqui no livro de História da Arte da professora Gina Pichel. Olha o bisão aqui, é o mesmo, é em marfim. Pega a sua faca de cozinha, que é uma liga de ferro, aço, ou seja lá o que for, e pega um osso de marfim, que é o osso mais duro que existe, você vai fazer dentro na sua faca, você vai destruir praticamente a lâmina da sua faca e você não vai conseguir fazer isso. A primeira pergunta que eu faço a vocês, então, é: como é que o homem pré-histórico, há 20 mil anos atrás, porque a mão é de 40 mil anos, mas é só esfumeado, aqui não. Aqui é em 3 dimensões, é uma estátua, aqui é em 3 dimensões, embora seja achatada, ela não é quase que um alto-relevo, mas ela é solta, é uma peça solta, só que não é assim como essa, né? Não é uma estátua. Agora, todas as duas são de marfim. Marfim é o osso mais duro que existe. Se você pegar a sua faca de cozinha, que tem uma mistura de aço, de ferro e de outros metais, e pegar um pedaço, pegar uma faca de cozinha e tentar fazer isso aqui, você não fará. A faca vai ficar cheia do que a gente chama de dentes ou moças, vai destruir sua faca e não vai conseguir. A pergunta então é: que objeto os pré-históricos tinham há 20 mil anos atrás para fazer esses objetos de marfim tão perfeitos? Olha, a figura do bisão está com a cabeça voltada para trás, porque o pedaço de marfim era quadrado, ele adaptou. Mas a figura feminina está inteira, está completa. Não temos hoje, a não ser um objeto de cortar especialissimamente feito para isso, não temos nenhuma faca, nenhum objeto cortante que seja capaz de fazer em um osso de marfim algo semelhante a isso aqui. Aí fica a pergunta: pode ser
Provavelmente não foi Deus que foi o primeiro grão-mestre no Jardim do Éden. Com toda certeza, não foi. Não foi Adão quem foi o primeiro vigilante, né? Mas nós somos obrigados a admitir que, segundo aqui, ó, no livro de História da Arte da doutora Pichel, Pré-História, nós temos em marfim um objeto que você não fará com a sua faca de cozinha. Um facão não fará em marfim. E não para aí. Não para aí. Eu fiz História da Arte. Primeiro eu fiz o curso de arte em Aracaju, com o grupo de lá. Chegando aqui no Rio de Janeiro, eu frequentei o IBA e fiz a História da Arte. E aí, no curso de História da Arte, aí o professor Salgueiro mostrava, projetado na parede, essas coisas lindíssimas, chamadas pinturas rupestres, que têm 12 mil anos. Lindas. Tá vendo? Ó? Bisões, aqui é um boi, aqui não dá para perceber perfeitamente o que é, parece que é um escorço de um bisão, um rascunho, aqui é um bisão perfeito. Agora, só olha a mão de novo, tá vendo? Ó? Olha a mão de novo, aqui uma corrida de veados, só que o professor Salgueiro, aqui nós temos uma mulher em marfim também. Veja que aqui nós temos o bisão de novo e nós temos uma mulher. Já lhe disse, se você pegar seu facão de cozinha, você não conseguirá fazer isso nem que a vaca tussa. Então a pergunta é, o que nos contaram sobre a história está tudo errado. Porque eles não podiam, com seus instrumentos de pedra e osso, segundo a teoria da evolução de Darwin, fazer isto. Não podiam cortar o marfim, que é o osso mais duro que existe, com outro osso, muito menos com pedra. Então, há algo de errado nessa história. A teoria da evolução, então, é falsa. Porque ainda há outro detalhe que o professor Salgueiro não me disse. É que todas essas pinturas estão a 6 metros de altura do chão da caverna. Ou seja, quem desenhou isso aqui, eu tenho 2 metros de altura, 1,80 m precisamente. E para eu desenhar a 6 metros de altura, eu terei que ter uma escada ou terei que ter um andaime. Isso quer dizer que os pintores que fizeram esses quadros belíssimos, que são primores, eles tinham escadas, ou eles faziam andaimes. Então, o homem pré-histórico, se sabia pintar dessa maneira, e se sabia fazer andaimes e escadas, então, essa história que nós viemos do macaco não passa de uma estupidez de Charles Darwin para dizer que nós somos descendentes dos macacos. É a mais pura e crassa estupidez que alguém pode acreditar. Aqui eu estou provando pela arte. Depois é que eu vim saber, o professor Salgueiro não disse, nós temos aqui mais, o professor André Lommel, Mundo da Arte, Arte Pré-Histórica, já é outro autor, que mostra também figuras da arte pré-histórica, sempre mais ou menos a mesma coisa. Aqui nós temos, olha, uma parede de uma gruta, toda pintada. Não, aqui é o teto. Aqui é um teto. Agora, minha gente, vocês imaginem, Miguel Ângelo pintou o teto da Capela Sistina. E o que é que ele fez? Fez um andaime, ficou de barriga para cima, a cerca de meio metro da capela e pintou. O professor Salgueiro não me disse que isso aqui era no teto, apenas mostrou. Eu vim descobrir isso muito, muito, muito depois. Então, você imagina,
o homem pré-histórico era capaz de fazer um andaime, era capaz de subir nesse andaime, ficar de barriga para cima, pegar tintas que ele próprio fabricava e fazer isso no teto da caverna, a cerca de 12 metros de altura do chão. Então, tudo que nos contaram a respeito da pré-história é mentira. E aqui está a prova definitiva. Professor Salgueiro não disse isso. Eu vim descobrir depois, graças a um amigo chamado Itamar. E olha, são abundantes. São muitos, ó. Aqui nós temos um bisão. Aqui nós temos... São muitas obras. Aqui nós temos um cavalo. Tudo feito com perícia nas paredes e no teto. Agora, vejam bem, nas paredes, mas a 6 metros de altura. Minha gente, eu tenho 1,80 m. Eu não conseguirei fazer um desenho desses se eu ficar em pé no chão. Se eu ficar em pé no chão aqui da minha sala, eu não conseguirei fazer nenhum desses dois desenhos a 6 metros de altura da parede. A minha parede só tem 4 metros de altura. Eu não conseguirei fazer esses desenhos a 6 metros de altura. Meu braço não dá. Então, temos que admitir que o Dr. James Anderson estava exagerando. Então, aquela história mítica, ó, eu pintava legal, viu? Desenhava legal e pintava legal. Mas o esoterismo terminou me tirando dessa habilidade, porque eu me dedico hoje inteiramente ao esoterismo. Então, uma coisa é certa, pode ser, é óbvio, não é pode ser, é óbvio que Adão não foi o primeiro vigilante. Adão, nosso primeiro pai, criado à imagem de Deus, grande arquiteto do universo e grão-mestre no paraíso, junto com Eva, que era a segunda vigilante, e ele, sendo o primeiro vigilante, aprenderam a geometria dentro da primeira loja maçônica fundada, segundo Gênesis 2, aqui no entendimento do Dr. Anderson. Não é isso, mas está perto de ser. Vamos acabar aqui para mostrar a vocês, primeiro de que tudo, que eu vou ser absolutamente justo. Essa obra é um fenômeno para a época. Revela uma erudição incomum. Nós vamos explorá-la mais, mas eu não vou concordar com ela porque ela vai desviar a maçonaria da sua função primordial. Tá? Vai desviar. E esse desvio eu não concordo. Ela vai tirar a maçonaria de tradição e vai judaizar a maçonaria. Não é o Anderson. O Anderson é inocente. Ele vai ser usado por Desaguliers, que é um agente de Rothschild. Então, ele é um erudito, ele é um doutor, ele é um acadêmico, e usando o método acadêmico, ele vai fazer uma obra monumental. Em 1723, aquilo ali é algo fantástico. Fantástico. Seria a mesma coisa que hoje um tratado de medicina ou um tratado de engenharia, é a mesma coisa. Então eu tenho que me render, porque eu vou ser justo. Nós vamos fazer um trabalho que vai mostrar o que é a maçonaria e vai mostrar o desvio que aquele livro causou. Até aquele livro, a maçonaria era uma coisa. Depois daquele livro, é outra. E quando o James Anderson diz que Deus e Adão e Eva tinham a primeira loja maçônica no paraíso, evidentemente isso é mítico. Mas aquela mão tem 40 mil anos
está esfomeada na parede de uma caverna e aqueles animais, uns estão na parede a 6 metros de altura, eu não conseguiria desenhar, só com escadas ou andaimes, e muitos estão no teto. Mostrarei depois. Assim, nós estamos a nossa aula introdutória do novo curso, que é uma sequência de vídeos. Terminamos aos 40 minutos, vai ser a média, que vai dizer: a maçonaria é filha do judaísmo. Tá? Obrigado pela visualização. Façam seus comentários. A nova série começa aqui, sobre maçonaria. Serei justo, serei indene, serei isento. E vamos mostrar o desvio que o Dr. Anderson fez, o que ela era antes e o que ela se tornou depois daquele livro. Embora eu admire pela sua erudição, eu não concordo com o desvio que ele fez. Muito obrigado, até o próximo vídeo.